Olá pessoal, estamos aqui na nossa mega revisão de Direito Constitucional. Presta atenção, o momento agora é de revisão, foco e concentração total. Quero gás, eu quero vontade de passar, vontade de virar advogado, tá bom? Então, gente, presta atenção. Nesse bloco da nossa revisão, nós vamos tratar de dois assuntos muito importantes, porque todos os assuntos são importantes, mas esses são muitos, tá? Princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal e também os remédios constitucionais, tudo bem? Então, em se falando de princípios fundamentais, prestem atenção. O artigo 1º da Constituição Federal, ele menciona os fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamento é tudo aquilo que dá base, que dá sustentação. O fundamento de uma casa é aquilo que dá base e sustentação para uma casa. Então, o fundamento da República Federativa do Brasil nada mais é do que aquilo que dá base, que dá sustentação para a nossa República Federativa. Então, presta atenção, a dica para decorar os fundamentos é so, si, di, va, plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, tá? Prestem atenção que são todas coisas muito importantes para que se configure a nossa República Federativa do Brasil. Sem soberania, sem cidadania, sem dignidade da pessoa humana, sem valorizar o trabalho, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, sem pluralismo político, nós não seríamos a mesma República Federativa democrática do Brasil. Tudo bem? Então é importante você primeiro gravar os fundamentos, o que dá a base, da sustentação, para você não confundir com os objetivos que estão lá no artigo 3º, tá? Os objetivos que estão lá no artigo 3º da Constituição são coisas que o Brasil quer atingir. A exemplo, erradicar a desigualdade social, a marginalização social, construir uma sociedade livre, justa, igualitária, tá? E tudo isso são coisas que o Brasil não atingiu ainda. Então presta atenção na dica. Muitas questões de concursos ou de, no caso de vocês, no certame de vocês, tá? Elas vêm cobrando assim, ó, misturando os fundamentos do artigo 1º com os objetivos do artigo 3º, tá? Então, para você não confundir, os objetivos, eles sempre começam com verbos no infinitivo. Construir, erradicar, exemplo, tá? E, em contrapartida, os fundamentos são o so, si, di, va, plu. Então, se você decora o so, si, di, va, plu, você não vai misturar com os objetivos. Você tá entendendo? Então, presta atenção. Essa questão você não pode errar. Fundamentos é o que dá base, sustentação, objetivo é o que a República Federativa do Brasil ainda não atingiu, que ela busca atingir. Todos os objetivos que você está lendo aí no seu artigo 3º, porque a revisão, gente, é com o vademecum do lado, tá bom? É com a Constituição aberta aí no artigo 3º. Você está lendo aí agora, você está vendo, todos começam com verbos no infinitivo. Verbo no infinitivo é na origem primitiva, tá? Terminado com ar, er ou ir. Então, não vai errar isso, né? Ainda se falando disso, se a gente for para o artigo 4º, dentro de princípios fundamentais, nós vamos falar dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil com outros países. Principalmente, preste atenção nos princípios da autodeterminação dos povos, repúdio ao racismo e ao terrorismo, concessão de asilo político, tá? São 3 incisos que podem, às vezes, misturar na sua cabeça. O Brasil, ele dá asilo político para as pessoas que cometem, teoricamente, crimes políticos, e a gente viu lá, a gente vê lá no artigo 5º da Constituição Federal que o Brasil nunca vai conceder a extradição por crime político ou de opinião, tá? E ainda a gente fala de concessão, de repúdio ao racismo e ao terrorismo em atenção aos tratados internacionais de direitos humanos, tá? Que principalmente visam acabar com essa repressão da tortura, do racismo, tudo bem? Do terrorismo. Então, prestem atenção também na autodeterminação dos povos que eu falei, que é como se fosse uma ramificação da soberania nacional. Vocês não vão confundir isso, pelo amor de Deus. Isso, gente, eles costumam misturar ou o artigo 3º, que é dos objetivos, com o artigo 4º, ou o artigo 3º com o artigo 1º, ou o artigo 1º com o artigo 4º, tá? Mistura fundamentos com princípios que regem as relações internacionais. Então, se os princípios regem as relações internacionais, eles vão ter alguma conexão com alguma coisa internacional. A autodeterminação dos povos, asilo político, repúdio ao racismo, ao terrorismo, tá?
Qual que é a dica principal para tudo isso? É decorar os fundamentos. Se você decora os fundamentos do Socidivaplu, você não mistura com os objetivos, porque todos estão no infinitivo, e o resto tudo é o quê? Princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Entendido? Primeiro momento, fechado. Você já olhou todos os artigos aí do seu vade-mecum, você já fez a revisão, agora você vai para os remédios constitucionais. Marcela, por que você está falando de remédios constitucionais e não está falando já do artigo 5º antes dos direitos e garantias individuais e coletivos? Eu vou falar de remédios constitucionais agora, porque por ser um tema menorzinho, eu vou usar um bloco inteiro que vocês vão acompanhar daqui a pouco, tá? Só falando de princípios fundamentais. Falando de remédios constitucionais, presta atenção. Quais os principais, os remédios constitucionais do artigo 5º? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Gente, presta atenção para não confundir. Habeas corpus e habeas data, remédios constitucionais gratuitos. Habeas corpus serve para proteger liberdade de locomoção, direito de ir e vir do cidadão. O cidadão pode ir para onde ele quiser e andar para onde ele quiser, desde que dentro da legalidade. Se em abuso de poder ou a ação ilegal alguém restringir a liberdade de alguém, cabe habeas corpus. Habeas corpus é remédio constitucional que não precisa de advogado para ser impetrado. É gratuito, como eu já havia falado. Em contrapartida, o habeas data é um remédio constitucional para proteger o direito de informação. Tanto de ter essa informação, quanto de mudar essa informação, retificar essa informação, quando a pessoa não prefere fazer isso por um processo sigiloso ou judicial ou administrativo, tá bom? Então, presta atenção, o habeas data, gente, é o remédio que você, quer uma informação minha que tá aí num órgão público, ou um órgão de caráter público, e não estão me dando a informação. O que você vai fazer? Habeas data. Ou se não, tem uma informação sua errada, tá? Em um órgão público, e não corrigiram dentro do prazo legal. Habeas data. Também remédio gratuito, mas necessita de advogado, tá? O único que não necessita é o habeas corpus, como nós já falamos. Além disso, nós ainda temos um outro remédio constitucional muito importante, mandado de segurança. Mandado de segurança, gente. Mandado de segurança. Tudo que não for cabível em habeas corpus ou que não for cabível em habeas data vai ser cabível em mandado de segurança. Por isso que nós falamos que o mandado de segurança é um remédio constitucional residual. Residual porque é do resto. O que não vai para habeas corpus e nem para habeas data vai para mandado de segurança. Quando o direito é líquido e certo. É claro, se o direito não for líquido e certo, se o direito já não tiver, como se diz, não necessita de prova nenhuma. Já tá lá na cara que você tem aquele direito, você tem que entrar com uma ação ordinária, normal, tá? O mandado de segurança é um remédio constitucional que é pago, a não ser que a pessoa tenha palio da justiça gratuita. Justiça gratuita é quando o juiz você faz o pedido para o juiz e o juiz te dá a justiça gratuita. Mas ele é pago, tá bom? E também necessita de advogado para ser impetrado. Então, mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tudo bem? E ainda, se falando de remédios constitucionais, vamos falar de mandado de injunção. Mandado de injunção, gente, remédio constitucional para proteger a regulamentação de um direito que todos nós temos. Aproveitando que nós estamos falando de mandado de injunção, nós vamos falar da eficácia das normas constitucionais, tá? Porque nós temos normas constitucionais de eficácia plena, limitada e contida. Não é isso que a gente já viu lá nos nossos blocos? Eficácia plena é quando a norma por si só já produz efeitos jurídicos e não precisa de outra norma regulamentadora para poder fazer, para que aquela norma constitucional produza efeitos. Tudo bem? Agora, a norma de eficácia limitada é aquela assim, tem uma norma e essa norma já tem eficácia, mas para ela ter, como se diz, aplicabilidade no nosso meio jurídico, é preciso que ela venha com uma norma regulamentadora, tá bom? Para que dê a efetividade daquele direito. Diferente da contida ela não tem eficácia, aquela norma ela não tem eficácia, enquanto não vier uma outra lei regulamentando a falta de eficácia dela, tudo bem? Então, para as normas de eficácia limitada, tá bom? Que ela tem eficácia, você já tem o direito, mas necessita de uma lei regulamentadora,
Se essa lei regulamentadora não vier a ser criada pelo poder competente, tá? Cria-se existe um mecanismo que é o mandado de injunção, tá? A ausência de norma regulamentadora, para suprir a ausência de norma regulamentadora, que diz respeito a direitos referentes à nacionalidade, soberania ou cidadania de um cidadão. Tudo bem? Mandado de injunção também é um remédio constitucional pago, a não ser que a pessoa esteja sob o paro da justiça gratuita. E também necessita de advogado para ser impetrado. Então, presta atenção, que é para suprir a ausência de uma norma regulamentadora, quando essa norma regulamentadora diz respeito a direitos que versam sobre soberania, cidadania ou dignidade da pessoa. Tudo bem? Então, não confundam. Não tem como você confundir, presta atenção, habeas corpus com habeas data. Beleza, habeas corpus, liberdade de locomoção. Habeas data, informação ou retificação dessa informação. Presta atenção que, se falando de habeas data e mandado de segurança, direito de certidão. Eu quero uma certidão sobre uma situação minha em algum órgão público. Qual é o remédio constitucional? Eu falei que o habeas data é para proteger informação e retificação dessa informação. Hora nenhuma eu falei que é para conseguir certidão. Certidão é um papel. Então, se alguém não te dá um papel sobre uma situação sua jurídica, uma certidão, você pode ter certeza que o remédio constitucional é o mandado de segurança e não o habeas data, tudo bem? E agora falando por último da ação popular. A ação popular, gente, é remédio constitucional que todo cidadão regularmente, né, inscrito nos cadastros eleitorais e indicam as obrigações eleitorais, tá bom? Pode impetrar para impedir atos que estão violando a moralidade administrativa, o meio ambiente, patrimônio histórico, tá? O patrimônio histórico ou cultural ou a própria probidade administrativa. Qualquer coisa errada que o cidadão vê acontecendo na sociedade e aí tá vendo que às vezes o poder público tá inerte ou ele quer fazer alguma coisa, existe essa ação que chama ação popular. A ação é gratuita, salvo a comprovada má-fé do cidadão. O que é? Se o cidadão está impetrando isso só para criar dor de cabeça em alguém, ou se ele não tem intenção de proteger, a intenção dele é perturbar a vida de alguém. Se ele tiver com má fé, aí a má fé dele faz com que ele tenha que pagar as custas e honorários do remédio constitucional denominado ação popular. Ainda se falando de remédios constitucionais, nós temos direito de petição aos poderes públicos para esclarecer situação de interesse pessoal sua, ou seja, você pode chegar no poder público e reclamar como se fosse fazer um recurso, e também tem direito de certidão sobre situações de seu interesse, tá? Sendo essas certidões de caráter gratuito. Presta atenção que os certames têm falado que essas certidões elas têm que ser pagas, tá? As certidões para esclarecer situação de interesse seu, tá? Você não paga. Certidão, ela é gratuita. E o direito de petição para reclamar de situação sua também, tá? Na via de regra, ela é gratuita. Para reclamar administrativamente, você não precisa de advogado. Tudo bem? Remédio constitucional, o único que não precisa de advogado é o habeas corpus. Todos os outros precisam de advogado normalmente. Tudo bem? Então, dito isso, nós vamos encerrando esse bloco e encontro vocês no próximo para a gente continuar a nossa revisão. Até logo!